Deus. Amém? Eu creio que Deus tem a solução para todos os problemas. Você crê nisso? Eu creio. Então, seja o que for que você precisa, eu queria que você falasse com Deus agora. Coloque no trono de Deus. Fale para Ele. Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas necessidades. E Ele vai usar a sua palavra para te trazer a direção. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Fale com o seu Deus agora. Peça a Ele a direção. Peça a Ele a provisão. Peça a Ele a cura. Peça a Ele aquilo que você precisa. E quando você terminar de pedir aquilo que você precisa, faça uma declaração de amor a Ele. Fale para Ele aquilo que você quer dar a Ele, como seu filho amado, como seu discípulo de Jesus. Fale para Ele o que você quer fazer por Ele. Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Te pedimos para que nada agora interfira no seu recado para nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma situação, seja ela qual for, seja maior do que a tua palavra nesse momento. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que o Senhor é maior do que nós e nos submetendo à sua vontade, Senhor. Nós pedimos que agora o teu Espírito Santo fale conosco. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Eu queria falar com você hoje sobre algo que aparentemente está fora de moda falar. Que aparentemente é algo irrelevante, não tem relevância nenhuma nos nossos dias. Mas, quando nós entendemos isso influencia toda a nossa vida. Quando nós entendemos e começamos a pensar sobre isso que eu vou te falar, isso altera todo o nosso dia a dia. E mais importante que isso ainda, altera toda a nossa eternidade. Amém? Eu queria falar com você hoje sobre o fato de que o céu existe. O céu não é algo relativo. O céu não é algo que é apenas um estado, um sentimento. Não. O céu é algo real, é um lugar real. E é um estado espiritual real também. Então, eu vou abordar isso é como é esse lugar e onde ele está, o céu. Amém? Aleluia. Então, para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se você estiver com o seu smartphone aí, celular, abra na Bíblia. Seja ela qual for. Amém? Em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8.
Apocalipse 21, de 1 a 8. Fala assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. E esta é a segunda morte. Então, queridos, o céu, embora seja um assunto que não é muito falado hoje em dia, por conta da nossa cultura, nós estamos muito centrados e pensando nas coisas do dia a dia, do presente, do conquistar, do alcançar, do sucesso, e isso é muito enfatizado na mídia, é muito enfatizado, inclusive em muitos sermões e mensagens. Mas o céu, como eu falei, ele é super importante. Ele influencia você no seu dia a dia. E eu queria dar alguns exemplos para você. Por exemplo, se você pensar sobre o céu, isso afetará a sua vida financeira. Porque quando nós lemos o que Jesus fala, lá em Mateus 6, 19 e 20, ele fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Quando nós começamos a pensar nessa diretriz que Jesus dá, isso afeta as minhas prioridades. Onde eu invisto os meus recursos financeiros? O que eu faço com aquilo que eu ganho? Então, isso influencia e isso muda. Quando eu entendo as coisas do céu, isso muda o meu dia a dia aqui na terra. Um outro exemplo que eu queria dar para você, quando eu penso nas coisas do céu, isso muda a minha mente. Quando eu entendo o que a palavra de Deus diz lá em Colossenses 3, versículo 1, versículo 2, fala assim: portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, ou seja, no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Então, quando eu entendo que o céu é a prioridade na minha vida, os meus pensamentos mudam. As minhas atitudes mudam. Os meus sentimentos são influenciados por esse pensamento e os meus sentimentos são totalmente transformados. A forma dos meus relacionamentos mudam. Por quê? Porque eu estou entendendo que o céu é o meu destino, é para lá que eu vou. Aqui é algo transitório, isso vai passar. Aleluia! Aqui não é o lugar que eu estarei para sempre. Você não estará aqui para sempre, você estará eternamente nos céus. Então o entendimento do céu faz com que você mude a sua mente. Um outro exemplo que o céu influencia você é com relação à sua saúde. Quando eu entendo o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, o meu entendimento com relação à minha saúde mental, à minha saúde emocional, à minha saúde física são alterados. Hebreus 4,16 fala assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Onde é o trono da graça? O céu. Aleluia! Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então o trono da graça é onde Jesus está. Se você olhar no versículo 14, fala que Jesus entrou no céu. Então ele está lá, e quando você entende isso, quando você está com problemas emocionais, com problemas físicos, você vai ao trono da graça, ao céu onde Jesus está, e a situação é transformada. Jesus muda. Jesus muda essa situação que você está vivendo. Jesus muda essa tensão que você está. Jesus altera esse quadro psicológico que você está vivendo. A palavra diz, a palavra fala assim: no tempo da necessidade, vá ao céu onde Jesus está. É terapia. Ir ao céu é terapia. Traz saúde para você em todas as áreas. Pensar no céu também te ajuda a enfrentar os sofrimentos. Ou você acha que a vida não tem sofrimento? Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje no século 21 é que os pais tentam poupar os filhos dos problemas de toda forma. E aí os filhos crescem achando, numa bolha, achando que o mundo não tem problemas, mas o mundo tem problema. Existe o choro, existe o sofrimento, existe a morte, existe a tristeza, tudo isso existe. Está aí. Mas quando eu tenho a perspectiva do céu, que o céu é real, isso me traz esperança. Por quê? Porque Apocalipse 21:4, como nós lemos, fala assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
pois a antiga ordem já passou. Amém? Então aqui tem morte, aqui tem tristeza, aqui tem choro, aqui tem dor. Mas quando eu sei que existe um lugar onde não existe nada disso, isso me traz esperança. Então o céu serve para isso para você. Então esses são alguns motivos pelo qual nós podemos entender que o céu é algo tremendamente relevante para o seu dia a dia, para hoje, para falarmos disso hoje, para pregarmos sobre isso hoje. E como é o céu? Primeiro eu quero te falar que o céu é um lugar. O céu é um lugar e é um estado de felicidade plena. Amém? Hoje o céu é algo que nós podemos entender apenas na perspectiva espiritual. Mas não foi sempre assim. Hoje, o céu ele existe apenas no âmbito espiritual. Mas o céu é também conhecido como paraíso. Amém? Então eu poderia entender que o céu é o paraíso, o Éden, que é restaurado. O Éden era um lugar, descrito lá em Gênesis. Era um lugar onde o espiritual e o natural coexistiam. Não existia separação. O natural era ser sobrenatural. Mas hoje é diferente. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, se você olhar lá, fala que Deus andava com Adão no jardim do Éden. Então era comum. Aleluia! Era comum a presença de Deus junto com as pessoas. Era comum conversar com Deus e falar a Deus como o Senhor é grande, como o Senhor é tremendo. E Deus falar para as pessoas, é tudo seu, filho. Tudo é seu. Era algo comum. Então Gênesis 3:8 fala que depois que Adão peca e Eva, Deus continua a caminhar no jardim. E pergunta para Adão, onde você está, Adão? Onde? O que você perdeu? Então o pecado, ele fez se perder essa dimensão espiritual. E ficou apenas o natural, ficou apenas o lugar físico, apenas o lugar geográfico, aquele lugar permaneceu. Só que Deus não estava mais lá. Você percebe? Então, o paraíso é o céu. É o lugar onde Deus está. Porque onde Deus está é paraíso. Onde Deus está é paraíso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, eu queria que você lesse, vamos ler. 2 Coríntios 12, 4, fala, Paulo está falando, e aqui se você olhar depois com mais calma na sua casa,
Paulo começa falando como se fosse uma outra pessoa, mas na verdade ele estava falando dele mesmo. Porque quando você entende o contexto, Paulo, ele não queria trazer para ele glória. Então aqui fala que Paulo, ele foi arrebatado ao paraíso. Ao terceiro céu, onde Deus está. Paulo foi, olha o versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então Paulo, de uma forma espiritual, ele foi levado até o lugar onde Deus está. E ele ouviu, ele foi ao céu. Existem 3 céus. O primeiro céu é a nossa atmosfera. É esse lugar onde você vê os pipas, onde você vê os aviões, as nuvens. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão os planetas, Júpiter, Saturno, onde os cometas transitam, onde as estrelas brilham. Aí o terceiro céu, o segundo céu. O terceiro céu é onde Deus está. Esse é o terceiro céu. O céu é o lugar onde Deus está. Esse é o céu. Então o céu é o paraíso. O céu é o nosso destino. O céu é o seu destino. Se você creu em Cristo, entregou sua vida a Ele, o céu é o seu destino. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu ouvi um pastor, um depoimento de um pastor, que falou que ele, um dia um dos membros da sua igreja estava no leito já desenganado pelos médicos, e ele estava lá conversando com aquele homem. E estava preocupado, porque ele não sabia o que falava mais para aquele homem. Porque os médicos já haviam falado, olha, chegou o fim, não temos mais o que fazer. E aí aquele pastor, à noite, já bem tarde da noite, aquele pastor tomou coragem e conversou com aquele homem, falou assim, e aí, como o senhor está? Está preparado? Ele falou, eu não vejo a hora de entrar nos céus. Eu estou vendo o meu Senhor com os braços abertos me esperando. Então, querido, o céu é o seu destino, é o meu destino. Isso fica muito claro na palavra de Deus. Se você olhar lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, vai contar a parábola do rico e Lázaro. Eu não vou ler aqui, mas eu queria que você anotasse, que você lesse em casa. E ali ele conta a história de um homem que era pobre e morre e vai para o céu. Lá eles usam o termo seio de Abraão, mas é céu. E de um outro homem que era rico, mas não tinha Deus em sua vida. E morre também. E vai para o outro lado, o lugar de sofrimento. Quando Jesus está na cruz do Calvário, você já ouviu isso? Lá em Lucas 23, 43, fala que quando Jesus está sendo crucificado, fala que tinham 2 pessoas do lado dele, 2 ladrões do lado.
Um reconhecia Jesus como rei, como Senhor, e o outro não. E esse que reconhecia Jesus como seu Senhor, como Salvador, ele fala com Jesus e Jesus fala assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então eu queria falar para você que nessas duas passagens, esta ideia do imediato, do hoje, é muito reforçada. Isso me leva a entender e deve levar você a entender que se você partir daqui, imediatamente você está junto com Deus. Nos céus. É lá, para lá que você vai. Se você tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, é para lá que você vai. É o seu destino. Então, quando o natural se esvai, o espiritual se evidencia. Os céus. A presença de Deus. O céu também é a casa do Pai. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 2. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Casa do Pai. Não é qualquer pai. É um Pai eterno, soberano, bom, amoroso. O que tem na casa de um pai? O que tem na casa de um pai? Aqui na terra, bom. Tem segurança, tem provisão, tem comunhão, tem beleza, tem amor, tem intimidade, tem alegria, tem paz. Agora você imagina isso na casa do Pai eterno, Deus. É para lá que você vai. É esse o lugar. O céu também é uma cidade bonita. Apocalipse 21, o texto que nós lemos, deixa claro isso. O céu é um lugar. O céu é uma cidade bonita. A partir do versículo 16 aqui, se você ler, fala como será esse lugar. Por exemplo, fala a dimensão dessa cidade, desse céu, como é. Olha aqui o versículo 16, Apocalipse 21, 16, fala assim: a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. E ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.300 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Eu fiz uma conta aqui. 2.200 quilômetros. De São Paulo a Sergipe tem mais ou menos isso. Esse é o tamanho da cidade. Do céu. Aqui fala que o muro ele tem 65 metros de espessura. Então esse terreno aqui nosso, ele tem 35 metros de comprimento. 35. Aqui fala que a espessura é de 65 metros. Então, a espessura do muro é mais ou menos 2 vezes o tamanho desse nosso terreno.
Agora, sabe do que é? De jaspe, uma pedra preciosa. Percebe? E aqui fala também que as portas são de pérola, que a rua, tudo isso está aqui nesse capítulo aqui, se você olhar depois com calma, você vai ver, está tudo aqui. Aqui fala que a rua principal é de ouro puro, transparente. Ouro puro, transparente. E o capítulo 22 fala que nessa cidade, no céu, fala que lá está o rio da água da vida. O rio da água da vida, que claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E o versículo 2 fala, no meio da rua principal da cidade, ou seja, no meio dessa rua de ouro, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes ao ano. Então, nas margens do rio, nesse lugar, está a árvore da vida. Então, o que hoje, João está vendo isso aqui, de uma forma profética, algo que hoje está apenas no âmbito espiritual. João está vendo isto que é espiritual descer para a dimensão natural que nós vivemos. É por isso que fala aqui, em Apocalipse 21:1, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que dos céus, da parte de Deus, descia. Então, o que nós precisamos entender é que o céu, ele voltará a ser visível. O Éden, que se tornou invisível, porque o homem perdeu a dimensão espiritual. Quando tudo for restaurado, que é o que vai acontecer aqui, esse lugar, o céu, para o qual as pessoas vão hoje, mas vão apenas como uma forma espiritual. No final de todas as coisas, nós estaremos nesse lugar e viveremos eternamente com o Senhor. Então, eu queria que você prestasse atenção em mais algumas coisinhas que eu vou falar. O céu é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque não acontecerá lá algumas coisas, não terá choro. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas passaram. Então o céu é maravilhoso por isso. O céu é maravilhoso porque lá não estarão pessoas injustas, pessoas imorais, assassinos, feiticeiros, idólatras, mentirosos, não terá lá. O céu é maravilhoso porque lá estarão pessoas que, como você, creem em Jesus como Senhor e Salvador e buscam isso e querem estar com Ele.
Você pode estar nesse lugar. Se você tem o Senhor como Senhor e Salvador, você estará nesse lugar. Porque não depende de você. Depende de Jesus. Ele fez tudo. Então o que você tem a fazer é aceitar isso para você e desfrutar dos céus. Agora, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o que você precisa fazer? João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho. Você precisa entrar pelo caminho para ir para o céu. E o caminho é Jesus. Esse é o caminho. Então, encerrando essa mensagem, concluindo, o céu hoje está apenas numa dimensão espiritual. O céu é onde Deus está. E futuramente este céu voltará e se unirá à terra, como nós lemos aqui, que será restaurada. A terra que será restaurada. Não é a terra do jeito que está. Será restaurada. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Eu não posso encerrar essa mensagem sem louvar ao Senhor, sem agradecer ao Senhor pelo céu. Porque Ele é o nosso destino. Amém? Mas eu não posso encerrar também essa mensagem sem perguntar para você que está me ouvindo aí e você que está me ouvindo aqui. Você tem certeza que vai para esse lugar? Você tem certeza que quando você fechar os seus olhos, você estará nos céus? Se você não tem, eu quero te falar que você pode sair daqui hoje com essa certeza no seu coração. Basta você fazer com o Senhor, entregar a Ele a sua vida a Ele. Então eu te convido, você que já tem essa certeza, a louvar ao Senhor, agradecer, obrigado Senhor pelo céu, porque o céu é o meu destino. Mas você que não tem, eu queria convidar você a fazer isso hoje. A falar com Deus. A entregar sua vida a Ele. Não importa o que você é. Não importa como você está. O que importa é você entrar pelo caminho. Eu sou o caminho. Jesus falou. Assim como Adão foi impedido de estar. Adão foi impedido. Se você olhar lá em Gênesis, fala que quando ele perde essa conexão espiritual com Deus, ele é impedido de voltar ao Éden, ao paraíso. Mas aí Jesus vem e restaura essa comunhão. Então eu quero falar para você, você pode fazer isso hoje. Mas como você vai fazer? Falando com o Pai. Orando. Pedindo perdão pelos seus pecados. Pelos seus erros. Sim, erramos. Somos pecadores. Mas nós não precisamos continuar assim. Podemos acertar, podemos falar com Ele. E eu te convido a fazer isso. Queria que você abaixasse sua cabeça. Você que está aí nos ouvindo, em casa, convido você também a fazer isso. Fale com o seu Deus. Fale com Ele, fale assim, Senhor, nesta noite, eu vim aqui. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar contigo, Senhor.
E nessa noite, eu peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Sim, sou pecador. Eu reconheço, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor fez tudo para que eu voltasse para o paraíso. Então, Senhor, nessa noite, eu te aceito. Eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida, muda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu encerrar, eu queria falar para vocês, quando eu era adolescente, eu tinha muito medo de morrer. Com meus 15, 16 anos, quando eu ia deitar, eu sentia algo assim como que me puxando. Parecia que eu ia perder os sentidos toda noite que eu ia deitar. Mas um dia eu ouvi uma mensagem. E aquele pastor pregou em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E naquele dia, eu falei, Senhor, eu estou te pedindo, me salva. E fui para casa. Eu nem levantei, eu nem fiz o que o pastor falou. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, bom, vou dormir. Sabe qual foi a minha surpresa? Eu nunca mais senti que as minhas forças estavam se esvaindo. Nunca mais. Sabe por quê? Porque agora eu tinha certeza para onde eu ia. Eu ia para o céu. Então, essa noite eu queria perguntar para você: o que você quer fazer hoje? Você quer ir para o céu? Então saiba, você não pode fazer nada para ir para o céu. Nada. A não ser confiar em Jesus. E essa oportunidade que eu quero dar para você hoje. Você quer confiar em Jesus? Se você quer fazer isso, levante sua mão. Eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você que está me ouvindo aí, eu sei que o Espírito Santo está te tocando também. Eu quero te falar, dê um sinal. Levante sua mão, você que está me ouvindo. Fale para Deus, Deus, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Eu quero ir para o meu destino, que é o céu. Então, se você puder, mande uma mensagem aí. Se você está assistindo, mande uma mensagem e fala: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Alguém da igreja vai falar com você, vai te ajudar. Então você que tomou essa decisão hoje, eu queria que
Fechem os olhos, fechem os olhos. Eu queria que você só levantasse sua mão, nós vamos orar. Pode levantar, não precisa ficar com vergonha, ninguém está olhando você. Isso, amém, 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 amém. Então, fale com Deus agora, fale assim: Senhor, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu saio do controle e eu deixo que o Teu Espírito domine a minha vida. E eu estarei indo para os céus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Você que aceitou Jesus, depois eu queria conversar com você, vai ser bem rápido. Só queria te ajudar em algumas coisas. Amém? E você que está me ouvindo aí pelo Face, pelo YouTube, dê um toque para a gente, um sinal, uma mensagem, e nós entraremos em contato com você. Deus abençoe.